Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do Palmeiras, e o Palmeiras que pode anunciar na sexta-feira de hoje, expectativa aí para o anúncio do atacante Paulinho. O Nicoletti trouxe aí as informações e também trouxe aí as informações das negociações, principalmente com o Andréas Pereira e com o Matheus Pereira. Palmeiras busca se reforçar para chegar forte aí na temporada 2025. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É isso. Eu ia fazer exatamente essa brincadeira. Quando fala com o Torres, ele já falou antes. Vai então falar agora de novo? Você que controla as redes sociais do Palmeiras aí, ô Vinícius, atualiza e solta essa daí, vai. Do Facundo eu tive uma informação privilegiada aqui, mas por enquanto o Paulinho não. Mas essa é a grande expectativa, que o Paulinho seja anunciado ainda nesta sexta-feira, antes do Réveillon, antes do Ano Novo, porque tá tudo certo. O Paulinho já fez exames médicos, já assinou contrato, mas tem uma dificuldade aí porque tem o outro lado, né? Os jogadores que estão indo para o Atlético, o Gabriel Jesus e também o Patrick, então eles também precisam assinar contrato, o Atlético também precisa acertar todos os detalhes e aí depois o Palmeiras anuncia o Paulinho, mas a expectativa é que ainda sai nesta sexta-feira. Outra situação do Palmeiras que está encaminhada é a situação do Andréas Pereira. O Palmeiras já apresentou o projeto, já apresentou a proposta, o Fulham está conversando com o Palmeiras diretamente, o Palmeiras tenta convencer os empresários do jogador e também o Andréas Pereira tentam convencer o Fulham, mas é uma situação difícil. O Andréas quer jogar no Palmeiras por conta do projeto esportivo, aqui ele vai brigar por títulos, vai ficar mais perto da seleção brasileira, vai disputar o Mundial de Clubes no meio do ano, pode chegar a uma Copa do Mundo, e também tem a questão do salário. O Andréas Pereira aqui no Palmeiras vai receber o dobro do que ele recebe no Fulham, mas precisa convencer o time inglês a negociar, a colocar na mesa. Essa negociação deve se arrastar no início de janeiro. Vamos ouvir então o que falou o técnico do Fulham, o português, o Marco Silva, sobre esse interesse do Palmeiras num jogador do Fulham que é titular e vem jogando constantemente. Vamos acompanhar. Claro que falo com ele, mas acho que esse assunto do Palmeiras nem sequer é conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que é algo perto de acontecer ou não, portanto nem é conversa. Estamos claramente focados só numa coisa, naquilo que é o Fulham, e tudo o resto está à parte de mim. Está longe do Andrés também, tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem pessoas responsáveis para tratar. Nós temos ficado só treino a treino e jogo a jogo. É importante, é óbvio que ter o Andrés connosco e disponível depois do quinto amarelo é muito importante para nós, não o escondo, é um jogador diferente, é um jogador que nos dá outras coisas. Tá, então o Palmeiras aposta no desfecho positivo por conta do desejo do jogador de atuar no Palmeiras a partir de 2025. Se não der certo o Andréas Pereira, o Palmeiras tem outro alvo, também um Pereira. O Matheus Pereira do Cruzeiro já demonstrou interesse, já pensa, já analisa como seria um modelo de proposta para apresentar para o Cruzeiro, mas ainda essa proposta não chegou, ainda não saiu do papel. É uma negociação difícil, porque o Cruzeiro não pretende negociar o Matheus Pereira. Aí o Palmeiras poderia envolver outros jogadores, de repente até Rony, Zé Rafael, que são negociáveis nesse ano de 2025. Baixa a pedida do Cruzeiro, que pretende negociar esse jogador apenas por volta de cerca de 25 milhões de euros, uma bolada. Então o Palmeiras não investir todo esse dinheiro, uma negociação muito delicada envolvendo aí a troca de jogadores, mas primeiro o foco é o Andréas Pereira. Se ele não aceitar, aí o Palmeiras vai para o plano B, que seria o Matheus Pereira do Cruzeiro. Bruno. Obrigado, viu, Vinícius? A gente segue acompanhando e aguardando se acontece, então, nessa próxima hora, a apresentação ou o anúncio do Paulinho. Duas coisas chamaram a atenção do que o Vinícius falou, né? Primeiro, que no Palmeiras ele receberia a oferta para receber o dobro do que recebe lá na Inglaterra. E o técnico do Fulham não querendo se desfazer do jogador. Olha como é o mercado brasileiro, não é hoje, Jailson? É outro peso. O Andréas Pereira é titular.
Até fiz o jogo do Fulham no empate contra o Southampton. E o Andrés Pereira fez falta. O Fulham sem a criatividade, o time que tocando basicamente pro lado. O Andrés Pereira é o cara da bola parada do Fulham. É o cara que chuta de longe, é o cara que dá o passe para frente. Então, ele é titular. O Marco Silva sabe muito bem disso, é o treinador dele. O que traz o Andrés, eu não digo nem tanto a questão salarial. É assustador, sim. Que a gente estava conversando outro dia com o Abel Ferreira. Se fosse para Portugal, teria que diminuir o salário. E agora o Andrés, vindo para cá, ganharia o dobro do salário que ele ganha na Inglaterra. Mas a questão para mim não é nem salarial. A questão principal é que o Fulham não briga por título. No Palmeiras, o Andrés Pereira iria brigar por título. Uma janela, até agora, bem pomposa assim, do Palmeiras, porque o Andrés Pereira, a questão assim, é brigar por título e seleção brasileira. Eu acho que é o principal ponto. Ontem ele participou da partida contra o Chelsea, foi substituído, a gente tem até a imagem porque rodou bastante, ou gerou muita especulação. Poxa, ele estava feliz, não estava, saiu insatisfeito ou não. A gente tem aí, Donan, no momento já no segundo tempo, quando ele é substituído, e você vai ver a carinha dele ali, se ele estava satisfeito ou não, ou se é normal também o jogador sair dessa maneira ali de campo, Donan. Pela imagem que a gente tem ali, eu acho normal, reação normal. Nenhum atleta gosta de sair, todo mundo quer jogar. O Andrés é muito importante para esse meio-campo porque ele é a peça mais criativa, como o Jailson falou. O time do Fulham é muito organizado, é um time que pressiona muito e acelera, é vertical. Ele é o jogador que pisa na bola, pensa um pouco mais, articula jogo, é o cara da bola parada. Ele é um diferencial para esse meio-campo. Agora, a gente sabe que ele quer jogar no Palmeiras, só que você tem que convencer o Fulham. Tem que ter, né, uma compensação boa financeira, e o Palmeiras está chegando com uma proposta pesada para trazer esse jogador. Ele estaria mais valorizado e uma vitrine maior, não tenho dúvida, no Palmeiras. Apesar de ser já um jogador que é lembrado constantemente na seleção brasileira, no Palmeiras ele estaria em um projeto protagonista. Ele estaria em um time que fica em evidência, que disputa títulos, né? E ele é uma peça, além de ser tecnicamente acima da média, eu acho que seria uma excepcional contratação para Abel Ferreira. Ele tem um diferencial, o Matheus Pereira, que é também um ótimo alvo, tá? Mas ele é versátil. O André, se for contratado, ele pode ser um segundo homem de meio campo, ele pode ser um 10, como ele joga no Fulham, costuma jogar mais, ele até joga como segundo homem em alguns momentos, mas ele costuma ser até um 10. E ele jogou muito como um 10 nesse Fulham do Marco Silva. Então acho que é um atleta que seria uma escolha melhor para o Palmeiras e até pelo que o Abel gosta do seu jogador. Ele pede muito essa versatilidade, né? essa polivalência, que seria ótima para o Palmeiras. Só somando aqui o que o Donan falou, intensidade. Também. Não tem comparação a intensidade de jogo do Andrés Pereira com o do Matheus Pereira. E foi até um pouco que o Matheus Pereira sentiu no Cruzeiro com a mudança de técnico, né? Sim. Justamente. Mas é um ótimo alvo também. Também, claro. Bom, vamos lá agora para o Botafogo, então. A gente sai do Palmeiras e vai para... Tempo atrás, uma das razões do jogador brasileiro sair para jogar no exterior, seja Europa, Ásia, enfim, qualquer mercado, era para ganhar mais. Hoje em dia, a realidade de alguns clubes do Brasil é pagar o dobro do que se paga no futebol europeu, no futebol de primeira linhagem, de elite, na Premier League, Rodrigo Bueno. O Fulham é um time médio, um time muito tradicional, né? Dos estádios londrinos, é o que eu mais gosto, charmoso. Então, briga com o Palace ali. Na torcida do Palace acho que é mais quente, mas assim, o estádio assim, é muito pitoresco, romântico e tal. Então, assim, não é um time qualquer. O Fulham, para quem, né, pode desmerecer, né? É um time pequeno lá, é normal o Palmeiras oferecer o dobro. Não é. A Premier League é uma liga que distribui muito bem o seu dinheiro. Então, o último colocado da Premier League ganha mais do que normalmente ganha aqui um time top do Brasil, né? Quem é rebaixado na Premier League já sai com o bolso cheio, né? Para não dizer de um time que permanece na primeira divisão da Inglaterra. Então, eu imagino, pela proposta, a chance é considerável do Palmeiras fazer essa aquisição. Só que só essa notícia de um clube brasileiro, especialmente Flamengo e Palmeiras hoje tem essa condição, o Botafogo está trazendo gente... que poderia estar na elite da Europa também, trouxe o Thiago Almada, trouxe o Luiz Henrique, né? É um novo cenário do futebol brasileiro. Clubes faturando na casa de R$1 bilhão, esses clubes muito bem administrados, pagando em dia,
Então, o jogador também... Porque às vezes a gente teve momentos aqui esporádicos de ofertas astronômicas, aquela coisa que jogada política, né? Fazer um marketing e não conseguir pagar. Não adianta nada fazer isso. Né? Hoje o Andréas Pereira, ele sabe que se acertar com o Palmeiras, ele vai receber esse ótimo salário e em dia. Né? É melhor do que realmente um cenário como a gente via no passado, de incerteza, né? De dúvida e de calote. Donque, para você, esse desejo, e já em alguns casos, em 2 casos do Facundo e muito provavelmente do Paulinho, essa realidade de se gastar muito para reforçar o time, se dá no Palmeiras porque o Palmeiras percebeu que os oponentes mais ricos estão nessa escala, ou por causa de um ano sem resultados esportivos tão expressivos? Eu acho que uma coisa leva a outra, mas para mim o principal ainda é o nível da competição. Acho que o Palmeiras percebeu que é um trabalho bem feito de alguns anos, desde que o Abel chegou, em que ele foi a estrela da equipe, mas se manter só nessa pegada, ele vai ser ultrapassado por outros clubes, que têm se reforçado ainda mais a forma como foi o ano do Botafogo, por exemplo. Então, assim, é o Palmeiras que tem condições, porque dentro do que o Bubu estava falando dos clubes bem administrados, para mim o Palmeiras ainda tem um aspecto que se destaca em relação aos demais, que é a sua base. Não que a dos outros não seja boa e tenha lançado jogadores. A gente pode citar exemplos, sobretudo do Flamengo nos últimos anos. Mas do Palmeiras você teve vendas, do impacto de Endrick e de Estevão, e o próprio Luiz Guilherme também, que rendeu muito dinheiro ao Palmeiras. E isso acaba sendo determinante para o Palmeiras poder fazer o mercado agressivo que fez. Talvez não fosse tão agressivo se tivesse vencido um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores nesse ano. Pode ser. Mas eu acho que o Palmeiras ainda seria forte no mercado, tendo em vista o que tem feito, principalmente Botafogo e Flamengo na realidade. Senão o Palmeiras poderia ficar para trás. E pela solidez que tem, não me espanta o Palmeiras estar fazendo essas contratações. O que é impressionante do Andréas é que a gente está falando de um cara que é titular de um time que está bem. O Fulham hoje está a 1 ponto do 5º lugar. O Fulham tem boas possibilidades de disputar vaga em competições europeias na próxima temporada. Então ele não está pegando o cara que está encostado num time de meio de tabela que briga para não cair, muito pelo contrário. Para o Andréas é muito mais negócio jogar no Palmeiras do que jogar no Fulham? Na perspectiva financeira, agora sim, né? Isso vai ganhar o dobro, claro. Na parte esportiva, o Fulham não disputa título. O Fulham faz uma grande temporada e é classificar para alguma competição europeia. O Fulham é quase impossível ganhar algum título, mesmo de Copa, né? É muito complicado pela concorrência muito forte que ele tem. Então, aqui no Palmeiras, certamente ele chegaria para disputar títulos. Ele teve uma passagem recente pelo Flamengo, que é um clube similar, né, de clube top do Brasil, que briga por títulos, ele tem noção, né, do que significa isso. Então, talvez seja uma ambição esportiva. A seleção brasileira, imagino que ele tenha mais visibilidade aqui para a seleção brasileira. Lembra que ele esteve na Copa América, né? Para o mundo não tem comparação. Você quer ter visibilidade no mundo, joga no Fulham, não joga no Palmeiras. Porque o mundo assiste a Premier League, não assiste o Campeonato Brasileiro. Né? Quiçá Libertadores, alguns jogos assim e tal. Então... Mas para a seleção brasileira, para o nosso mercado, o nosso mundo, o nosso universo, jogar no Palmeiras vai colocar ele numa vitrine para o Dorival Júnior. Sei que o Dorival vai ser o técnico até a Copa de 2026. Então, acho que é uma decisão que deve passar muito pela questão familiar. A gente tem visto também, né, com alguma frequência, às vezes nem pelo dinheiro. O jogador brasileiro quer ficar na Europa por conta da estrutura, educação, saúde, né, uma série de benefícios que a família vai desfrutar. Aqui no Brasil, a gente teve o caso recente do William, né? O jogador veio para o Corinthians e acabou, muito pela família, por questão de segurança, não ficou no Corinthians, com que tinha identificação, para voltar para a Inglaterra. O Andréas parece disposto a fazer esse movimento de volta, e eu respeito muito isso, né? Eu dei uma entrevista recente, uma entrevista não, né? Estava participando de um F90, sobre a decisão do Gabigol, que ele falou, né? Eu prefiro ser campeão no Brasil a ficar em 10º num campeonato europeu. Eu acho que tem argumentos para as coisas, né? Mas, assim, o Andréas Pereira, eu acho que ele está fazendo esse tipo de pensamento, né? Prefere ser um destaque aqui, ser uma estrela, um jogador para a seleção, de ganhar títulos, a ficar num time que
com sucesso, vai ficar ali brigando por uma competição europeia que possivelmente não seja a Champions League. Se miar o Andréas Pereira, como disse o Nicoletti, o Palmeiras deve tentar o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. Outra negociação que é muito difícil de se concretizar, porque o Cruzeiro está se mostrando no mercado muito mais comprador do que vendedor. Alexandre Matos, que é o... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí os possíveis reforços do Palmeiras, o Paulinho que vai ser anunciado, o Andréas Pereira e o Matheus Pereira. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.